Quando é feita a análise do desejo central e de como isso é usado pelo obsessor para intercambiar uma atitude mental em mim em torno desse supracitado desejo, vai dizer que quando eu tenho uma vontade enfraquecida que eu não domino e que escapole ao meu comando e à minha rédea, isso vai se fazer sentir numa dificuldade para elevar o que aspiro e aonde me demoro. E, em sendo assim, representará fatalmente uma disposição menos nobre que é aproveitado. Quando eu, de livre punho, movimento a minha razão para o bonoso e direciono o que vem do coração, que tem aí um campo eletromagnético que suplanta a razão, e impinjo uma disposição de um bem sofrer sem lamentação, vou aproveitar uma dada experiência para forjar um metal que será usado na conduta elevatória. A colocação do Cristo daquela casa limpa e que alguém chegando ali percebe que está arrumado, vai, busca outros tantos e entra ali e o estado dela se torna pior do que da primeira vez, mostra que eu preciso estar atenta aonde eu demoro o meu desejo e a manutenção desse status quo moral em torno do que? E quando o obsessor ele traz outros para um desejo central que é a cupidez, ao trazer outros que vão fortalecer essa cupidez em mim, eu vou entrar numa atitude mental que gira em torno daquilo, num monoideísmo, e que vai fazendo cristalizar pela intensificação daquele efeito, que só vai poder ser interceptado pela mão da vontade que cuida do meu desejo e faz isso eterizar, purificar. E é uma conversa honesta que nós precisamos ter na autoanálise, visto que aonde estiver o meu querer, ali estará aquilo que vou refletir.
Se eu pegar um espelho e colocar debaixo da terra, ele vai refletir aqueles grãos de areia, de água e lama que está sobre ele. Mas a luz que incida sobre aquela terra, esse espelho não terá como refletir, porque ele está envolto nessa areia, nessa lama. Caso esse espelho ele seja tirado do meio desses detritos e colocado num local onde possa ser alcançado diretamente pela luz, ele vai estar refletindo essa luz mesmo. E aquela colocação de Jesus de coar um mosquito, mas engolir um camelo, diz dessa hipocrisia que nós trazemos de acusar uma falha do outro, mas de deixar passar uma série de vilezas e torpezas do meu gemal, em que tem um desejo centralizado nisso e não aciono a minha análise para averiguar e corrigir. E isso vai dizer da atitude de coar um mosquito, mas engolir um camelo, que pode se tornar um vício da minha ignorância, um crime do meu pensamento, onde até por significar um peso emotivo menor, se torna mais fácil eu reincidir em falha em torno disso do que em algo relacionado ao coração, que me acusa mais fácil e gera um ressentimento mais rápido. E é uma análise que nós precisamos fazer constantemente, visto que a vontade, ela precisa ser fortalecida com o objetivo de me manter num ideal nobre. Nossa Senhora, na primeira era da hora cristã, ela, em atendimento na casinha onde passou a residir após a infame crucificação do Cristo, em que fomos alcançados pela sua misericórdia e a sua caridade sem limite. Ela, junto com João Evangelista, passa a atender o pobre da sorte ali numa casinha em Éfeso, à beira-mar, num pináculo daquela região. E aqueles que acorriam ali céleres para receber a sua palavra, a sua bênção, o seu consolo, ela dizia uma palavra imbuída numa frase de que isso também passa, vai passar. E Chico, certa feita, estava vivendo uma situação delicada, de sobrecarga, e pediu para Emmanuel uma orientação, e ele disse para que Chico entrasse em contato com Nossa Senhora e lhe pedisse uma palavra de ânimo, de consolo. E ao
pedir uma colocação, um bálsamo de Nossa Senhora, ela lhe responde: isso também passa. Inclusive, essa frase foi colocada por um verdureiro que tinha um material em papelão que ele talhava a frase e entregue, e está na casa do Chico, em Pedro Leopoldo, afixado na parede, de quando ele havia partilhado, recebido essa frase de Maria Santíssima, e teve imortalizado nesse areal na forma de quadro e colocado, afixado à parede do seu quarto. E mostra que na dificuldade, na luta em que eu preciso forjar uma força e uma direção em meio àquilo, se eu tenho em mente que é passageiro e que, se eu ficar firme, em algum instante encontro uma saída, e urge considerar que há momento em que o silêncio, ele é de Deus, onde ao invés de falar, de dar uma demão para aquela dificuldade que viva, eu continuo o trabalho no bem. E esse movimento mesmo, essa ginástica, vai me dando força e direção e amparo para o segmento da trajetória. Em sendo assim, toda forma de lamentação, de queixa e de revolta faz perder aquela instância e vai fazer degenerar uma eclipse de uma oportunidade que, se bem aproveitada, me liberaria para uma nova experiência, onde naturalmente nós vamos ascendendo em conhecimento, em moral, nessa escadinha que vai tendo o seu prélio do burilamento mesmo. E essa proposta do Espiritismo, que é uma bênção que nos distingue na simplicidade, na pureza, que nos chama a viver, conforme Emmanuel vai dizer no capítulo 80, Religião dos Espíritos, que eu vou ser chamada à prestação de conta por esse fanal que foi, ora, emprestado a mim, e que vou, nesse sentido, precisar guardar como a responsabilidade mais alta da minha existência esse farol. Visto que o Espírito de Verdade desfralda em nosso favor essa fonte e terá um consequencial desse demando a me explicar como usei
o talento, que é um empréstimo colocado provisoriamente na minha mão e que, ao usar isso de forma bonançosa, vai ter a sua respectiva multiplicação e alcance para chegar àquele que precisa. Em outras religiões, quando é considerado a comunicação do além-túmulo, existem algumas escolas religiosas que admitem que isso se dá devido à ação de um anjo ou o demônio que vem comunicar comigo e que, portanto, me enquadraria numa condição de contaminada. A comunicação de um avô, de um primo, de um filho, não é uma possibilidade para essas escolas dogmáticas. E torna delicado imaginar uma obliteração de comunicação importante de alguém que está do lado de lá e que deseja me trazer uma palavra, seja de conforto, seja de alerta. E como isso pode redundar num prejuízo. Inclusive com a ideia de um céu eterno versus um inferno eterno. Porque esse tipo de doutrina fortalece o materialismo. Vês que aquele que acredita que está fadado a um inferno sem volta, porque se percebe em queda e vê que não terá perdão, escolhe por se entregar de forma irrefletida ao próprio vício, à própria delinquência, o que é um suicídio indireto. Ao passo que aquele que se considera bom o suficiente para merecer esse suposto céu, que a estaria guardando de forma invariável, ela passa a ter isso para aquele com o qual concorda, que possa receber isso também, e insufla o egoísmo, a panelinha, a arrogância. Em sendo assim, o prospecto de uma eternidade irrefletida numa dada condição, que não passa pelo meu esforço, pela minha vontade, pela insancha de melhorar o meu destino com a escolha de cada momento, e que vai passar por prestar um serviço ao outro como Cristo presta a mim, visto que o amor que o Cristo tem por mim se reflete na obra que ele realiza a meu favor. E da mesma forma eu sou chamada a amar o outro realizando uma obra a seu favor. E isso muda o destino. Não há um veredito final, derradeiro, de uma condição que não tem como ser modificado e que se torna fatal de tal maneira que considero uma privilegiada se tiver nesse rol pela minha percepção, e aqueles os quais concordo e aceito que também estaria. E
aquele momento em que a justiça divina me procura para me cobrar pelo erro que lavrei contra mim mesma, pela minha escolha, se me encontra na ação caridosa, ordena a voz divina que seja suspensa aquela punição temporariamente. Mostrando como a ação do amor em movimento, que anda na direção do entorno, ele é a forma de rearticular as peças da minha sorte. E o espírito, ele tem uma responsabilidade diferenciada pelo quinhão de conhecimento e arcabouço de revelação que ele receba, onde existe uma palavra nova para algo novo, com esse viés autoral de um moto próprio, numa ideia bastante posta, e esse arcabouço precitado, devera circunscrito, com um contorno, um fechamento, um lápido epistemológico muito específico e direcionado, que faz parte da terceira revelação. E quando nós consideramos o nosso estágio evolutivo aqui, ainda como espírito inferior que sou, a oscilação, ela é um característico que eu preciso aprender a lidar e domar. E o trabalho mesmo, com um interesse nobre, ele vai rompendo o nó da oscilação, da instabilidade, e dando um cimento roloso que faz esse tapete, que permite eu ter onde dar o próximo passo. Em que vou aprimorando o meu autoconhecimento, me eterizando, lenindo o entorpecimento que a matéria exerça sobre mim, sua pequenação, o abafamento que ela queira instaurar. E na pauta que o meu espírito vence a matéria, a luz vai conseguindo ter por onde enfrestar e se manifestar. Quando eu a silenciara e ela tentaria falar de volta, vai sendo possível a voz do espírito ser bradada com mais frequência. E aquilo para o qual o meu espírito ele se inclina mais é conhecido pelo obsessor, que me espreita e conhece de antemão uma dada inclinação que tenha. E usa isso para estabelecer um guante de fascinação, de hipnose. Por isso nós não podemos menoscabar a influência
perigosa da matéria quando eu tenho uma inclinação sombria que vai arregimentar outros espíritos em torno daquele desejo, daquela proposta, e querer me levar por aquilo. Em sendo assim, nós precisamos pedir a Jesus que fortaleça a nossa conexão com o nosso mentor, que é um espírito que tem interesse no nosso bom sucedimento enquanto por aqui, vez que ele, com o sucesso da minha trajetória ao sair daqui pelo túmulo, isso é levado para o seu mérito e usado para o progresso dele mesmo. Com isso, precisamos pedir para Jesus nos sintonizar com o nosso mentor, nos dar concentração para ouvir a voz dele, para que tenhamos uma sensibilidade ao seu conselho, à sua orientação e acatemos o que ele nos coloca, nos propõe. Visto que quando eu estou empedernida e me fecho ao conselho e à vibração do mentor, ele se afasta. Mas se eu chamar, ele vem de volta. Com isso, na pauta em que eu estou aberta à sua voz e acolho aquilo que ele me orienta, isso vai me trazendo uma experiência enriquecedora e feliz, devido ao máximo interesse que ele tem em me auxiliar. E vai passar pela vitória sobre a tentação que me encontra nessa área de predisposição mórbida que traga. Conforme André Luiz vai dizer em Evolução em Dois Mundos, no capítulo Predisposições Mórbidas, há essa disposição em mim para algo qual já me demorei muito em experiências pregressas e que preciso romper. E isso é o galardão da vitória sobre a tentação, que quando me pega numa condição de conexão muito forte, pode se tornar irresistível, porque a minha própria tendência alimenta. E isso me dá a condição de superar uma investida de antagonismo, um entrechoque desnecessário, que só vai complicar a minha situação moral, fugir de conflito e cultivar a paz. Porque essa brandura, essa humildade, conforme Jesus fala no Evangelho segundo o Espiritismo, ela, em sendo mantida em meio ao tumulto do orbe, já é um galardão e um quinhão de luz. E numa das colocações da bem-aventurança está exatamente: o manso herdará a terra.
que tem a ver com esse momento que nós vivemos, onde os reencontros difíceis se intensificam nas aferições respectivas, em que um pode ser alçado para subir e outro degradado. Quando falamos em mudança de uma condição transitória que está para acontecer no orbe, esses reencontros dentro de quatro paredes são objetivados para aferições difíceis, que pede essa vigilância, essa vontade direcionada ao bem, para que, vencendo o meu pendor, eu consiga fazer acontecer e imperar a paz, o perdão, a concórdia. E, em sendo assim, permaneça sintonizando com a vibração de um orbe que vai avançar para uma vibração mais etérea, menos danosa, e que eu preciso coadunar com isso para permanecer aqui. E, em contrário, eu vou, no compulsório, ser levada para um orbe, como Quiron, que ainda está na idade da caverna, e que o espírito que, em sofrendo um degredo para uma região dessa, com o conhecimento que traz daqui, pode contribuir com aquele que está ali ainda naquela idade da pedra. E, na pauta dessa mesma vontade, desejo, ele ascender vibratoriamente no auxílio que preste local e vir a ser realocado para cá. Por isso que é colocado que, ao deitar, nós peçamos para ser levado para o mundo de regeneração, onde possamos aprender e trabalhar, que já vai ser um grande descanso para quem está num orbe como a Terra. Mas peçamos também para ir para um local de grande sofrimento, que pulula nessa nossa região vibratória, onde possamos trabalhar e aprender. E peçamos para ir para um centro espírita, onde o trabalho aconteça na seara crística. Enquanto o corpo, ele permanece na cama, o espírito, ele vai usar essas horas para angariar aprendizado, elevação. Em sendo assim, a proposta, ela vai dizer de esse soerguer o meu querer, a minha resiliência, a minha humildade, para, em colocando isso numa direção que segue após o Cristo, ser possível vencer o pendor que insiste em me fazer descer.